Estamos de volta. Estou de volta depois de um longo período aí sabático, né? Afastado das redes, das gravações. Vamos voltar, vamos fazer umas questões. Trouxe umas questões de FGV, né? Chamei esse projeto aí de Quebrando a FGV, detonando, destruindo a FGV. Então vou fazer uma série de aulas com vários assuntos só de questões de FGV. Depois eu falo uma série de aulas só de questões de Sebrasp e por aí vai, né? RLM, estatística, matemática propriamente dita. Visto que algumas provas vão sair pela FGV, já saíram, né? Algumas provas vão sair pela FGV, já saíram alguns editais. E é isso aí, não vou perder muito tempo falando. Depois eu conto o que aconteceu comigo. Tô bem, tô tranquilão. Infelizmente não deu para prosseguir no concurso da Polícia Civil do Espírito Santo. Tive que faltar a etapa do exame médico. Logo, faltou uma etapa, você é desclassificado. Mas não tem problema, tá chegando perito aí, dedicação tá full para perito. Quando eu falo que a dedicação tá full para perito, é porque tá full para perito, ó. Ó, 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 filho, ó. Isso aqui é só de física que cai perito. Ó, ó, física, física. Aí um pouquinho de criminalista, quem gosta de criminalística, recomendo Pedro Canezinho, não tem melhor para mim. Eu gosto do livro dele, eu só uso o livro dele para estudar. Medicina legal, eu só uso esse para estudar, porque eu não preciso aprofundar. Tem esse aqui também. E tem esse aqui de RLM que eu adoro. Eu gosto desse livro, tá? De RLM, eu gosto, dá por ele. Mas tem muita questão antiga, mas tem muita questão resolvida. Quando você bate uma questão parecida, você já sabe resolver. Mas, sempre um outro assunto. Vamos fazer questões da banca FGV. Hoje eu trouxe umas questões de estatística, eu acho que umas 10, eu não tenho lá quantas questões eu trouxe, eu não lembro. Umas 10 questõezinhas pra gente fazer. Vão ser sempre assim, vídeos não muito longos, no máximo 1 hora e 10, de algumas questões. Teoria, eu vou sempre estar embasando em cima das questões. Quem quiser a teoria completa, aí tem nos meus cursos aí que vocês sabem que tem na plataforma aí, né? Clica aí na descrição do vídeo, tem aí os cursos que eu tenho, e aí você compra lá, tá tudo com 20% de desconto. E qualquer coisa você manda o zap pra mim, você sabe como é que a gente se comunica. Eu falo com todo mundo e vamos que embora. Sem perder tempo, tá bom? Deixa eu jogar na tela pra gente. Ah, tô no mesmo ambiente, tá? Não mudei nada, ó. Meu estúdio continuou o mesmo, só aumentou o buraco. O buraco aumentou. Mas eu vou consertar em breve, vou amassar, vou consertar em breve. Então, sempre aqui o nosso estúdio. Aqui é do ar-condicionado, que eu não liguei. Não vou ligar também, porque eu não tô com calor, tá um frio do caralho no Rio de Janeiro. Tô de Brasil porque amanhã é final. Não estamos na final, mas amanhã é final, então tô de Brasil. Beleza? É... Vamos lá, vou jogar na tela pra gente aqui. Vamos fazer essas questões. Tá aí, essa é na primeira aula eu trouxe estatística básica. Eu quis trazer estatística porque é a estatística básica mesmo, aquela que você precisa conhecer. Ah, mas minha prova não cai estatística. Mas você precisa conhecer algumas partes desses assuntos aqui. Você precisa. Primeira questão. Trouxe logo uma questão de 2026. Caiu para perito desse ano. Olha o que ele fala na questão. Jogar na tela aqui para você de uma outra forma melhor, para você me ver de uma outra maneira, mais melhor de bom. Assim fica melhor. Questão 1. Uma entidade realizou um teste de proficiência de língua inglesa com seus gerentes. A entidade deseja saber o seguinte: a média das notas do gerente, média aritmética, ou média ponderada, ou média harmônica, ou média geométrica, geralmente aqui é uma média aritmética, muito provavelmente uma média aritmética simples, tá? Média aritmética está dentro do conteúdo de estatística descritiva. Lembra, a gente tem duas estatísticas que a gente pode dividir. A descritiva, que coleta os dados, que analisa os dados, e a inferencial, aquela que estuda as probabilidades daquilo acontecer, né? Ele está falando da média, ou seja, média de notas, estatística descritiva. Então, com isso aqui, eu consigo descrever sim uma estatística descritiva. A distribuição da frequência de cada nota, ou seja, quantas notas 5 obtiveram os gerentes, quantas notas 3, isso é a frequência de cada tipo de nota. Também é estatística simples.
Então, essas duas eu consigo analisar via estatística. Então, a gente já elimina. Somente a 1 não é, porque a 1 e 2 está dentro. Aí ele vem na terceira, a proeficiência do idioma entre os diretores que possuem características semelhantes. Cara, proeficiência de idioma entre os diretores. Pô, o que que é proeficiência? Não é de diretor é melhor, o diretor é pior, o diretor é bom, ele é ruim, que possuem características semelhantes aos dos gerentes. Ao utilizar a estatística descritiva, foi possível obter as seguintes informações. Eu consigo, com a estatística descritiva, descobrir ali a proeficiência do idioma entre os diretores? Ou não? Estatística descritiva não vai me ajudar a fazer isso. Pode ser que a estatística inferencial eu consiga retirar de uma certa amostra, obter uma certa população, obter uma certa amostra, ver qual é o desvio que está tendo. Isso é uma estatística inferencial e não uma estatística descritiva. Tranquilidade? Então, essa aqui não dá para fazer com uma estatística descritiva, tá? Então, somente aí A1 e A2. Muito tranquila, não é isso? Segunda questão. Também da prova de perito. Essa aqui foi da área de economia, essa é da área de veterinária. Lá da Polícia Civil do Piauí, que geral reclamou. Questão 2. Em um estudo sobre a qualidade do leite cru refrigerado, foram analisadas duas variáveis. Duas variáveis. O que que é uma variável, né? Variável é aquele objeto que a gente quer estudar. Eu quero estudar, por exemplo, o salário dos funcionários de uma empresa. Então, eu vou pegar variável salário. Variável é aquilo que eu me proponho a estudar. Isso é uma variável. Ele falou que essa variável aqui ele chamou de temperatura. Bom, Marco, eu não sei o que é física, eu não sei o que é isso. Não precisa saber, você sabe o que é temperatura? Por exemplo, qual é a temperatura do corpo humano? A temperatura normal do corpo humano? 36 graus Celsius. Então, isso é uma variável numérica, ou seja, se é uma variável enumerável, é uma variável quantitativa. É uma variável quantitativa. E cuidado, ela pode ter números não inteiros. Pô, a temperatura do leite pode ser 36,5. 34,3, por exemplo, ó, pode estar 34,5. Ou seja, toda variável que é enumerada e ela não tem um valor exato, ela está num intervalo, a gente diz que é uma variável contínua. Então aqui eu tenho uma variável quantitativa contínua, aí já elimina. Qualitativa, qualitativa e discreta. É contínua. Agora, qual é a outra variável? Essa aqui é a primeira variável e essa aqui é a segunda variável. O resultado do teste do alizarol classificado entre positivo ou negativo. Opa! Eu só posso classificar aquela substância em positiva ou negativa. Então, isso não é uma enumeração. Estão percebendo que isso não é uma enumeração? Isso é uma qualidade? Eu estou descrevendo uma qualidade? Então, isso é uma variável qualitativa. Então, por enquanto, legal. Ó. Qualitativa, qualitativa. Agora, nominal ou ordinal? A ordinal é aquela que eu consigo ordenar. Eu consigo ordenar quem vem primeiro, positivo ou negativo? Não, não tem uma ordem. Então, isso não é ordinal, isso é nominal. Então, gabarito, letra B. Só para efeito de curiosidade, dentro das variáveis, vamos botar aqui, var, a gente pode ter as quantitativas, e a gente pode ter as qualitativas. Dentro das qualitativas, a gente tem a nominal, e a gente tem a ordinal. E das quantitativas, a gente tem as discretas e as contínuas. As contínuas são essas, que a gente pode colocar no intervalo, ou seja, é um intervalo, eu posso pegar qualquer valor, inclusive os valores quebrados. Por exemplo, eu posso ter uma variável peso, eu posso ter uma variável altura. Agora, na discreta, por exemplo, eu só posso ter a variável idade.
Ninguém tem uma idade quebrada, ninguém tem. Eu tenho 5 anos, vírgula 3, não existe. Você pode ter 5 anos, 60 meses, 62 meses, 61 meses. Você não pode ter 61,4 meses, não existe. Então essas são as discretas. Eu gosto de falar assim, ó. Essa aqui aceita números inteiros. Inteiros. Aqui só recebe números inteiros. Aqui números reais, inclusive inteiros. Não é o mais correto, mas é mais fácil de memorizar. É mais fácil de memorizar. E a variável nominal? Aqui cuidado com a nominal, porque olha só, aqui dentro eu tenho o CEP de uma pessoa, é uma variável nominal. O CPF é uma variável nominal. Cuidado! CEP e CPF, apesar de serem números numéricos, eles não indicam uma ordem, uma classificação, eles indicam uma variável nominal, uma representação. Tá bom? Então, cuidado com CEP e CPF, não são quantitativas, são qualitativas nominal. E a ordinal? Ordinal, aqui também posso colocar, ó, sexo. Aqui, na nominal, por exemplo, eu posso pôr assim, ó, ensino médio. O que vem depois do ensino médio, após o ensino médio? Ensino universitário. Eu consigo fazer o ensino universitário antes do ensino médio? Não. Eu consigo fazer o ensino infantil antes do ensino médio? Não. Então, ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, pós-graduação. Então, não estou enumerando, eu estou qualificando de forma ordinária. Entendeu? Então, aqui, ensino superior. Se você lembrar disso aí, de novo, fazendo aquela propaganda, lá no meu curso de estatística básica tem isso aí. Todos os meus cursos estão com 20% de desconto. Baixei tudo. E o de estatística é o que é o mais barato, acho que é R$ 80. Acabou. Bora para a questão 3. Então, vem aqui rapidinho, só para você me ver e eu beber uma água enquanto isso. Então, cuidado com essas questões, tá? Cuidado com essas questões teóricas, elas às vezes elas aparecem. Às vezes elas aparecem nas provas. Tá? E o cara tá acostumado só a querer fazer questão de conta, aí pega uma questão teórica. Uf. Mas eu tô dando as dicas para você. Aqui eu coloquei o que eu acabei de falar no slide anterior, né? Ó, cuidado, elas são as variáveis. As variáveis. Nominal, ordinal. Aqui, por exemplo, na ordinal, ensino médio. Vou revisar, ó. Ensino médio, ensino superior. Nominal, CEP, CPF, sexo. Contínua. 34,5 é um número. 34, 35, ou seja, são discretas. Aqui só números inteiros. 4, 2, idade. Aqui, altura. Tá? Então lembra disso aí, para não esquecer essas brincadeirinhas. Questão 3. Foi mal, tive que cortar aqui o vídeo, né? Da transição de um slide da questão 1, da questão 2 para a questão 3. Deu uma pane. Aí eu tive que cortar rapidamente o slide e aqui eu vou. É que deu merdinha aqui, ó. Ah, meu garoto. Deixa eu ver se já voltou. Já. Então, vamos jogar aqui na tela. Pronto, questão 3. O que a questão 3 está falando para mim, ó? Vamos lá. Média aritmética simples. O que é média aritmética? Você pega o quantitativo de coisas que você tem, soma e divide pela quantidade. É assim, ó. Imagina que você tenha notas da faculdade que são assim, ó. Nota 1. Nota 1, você tirou 5. Nota 2, você tirou 6. Nota 3, você tirou 4. A média da tua faculdade é 5 para passar. Vamos ver se tu tirou a média. O que é a média na sua faculdade? A média de notas é o 5 mais 6 mais 4 dividido pela quantidade. Isso é média aritmética. Só somar 15 por 3, 5. Ou seja, tu foi aprovado. Tranquilidade, você foi aprovado nessa disciplina.
Isso é a média aritmética simples. Média aritmética simples. Agora presta atenção que eu vou fazer essa questão de um jeito e daqui a pouco eu vou te dar um macete. Ó, vamos lá. A média aritmética de 5 números positivos é 18,4. Eu tenho 5 números, eu não sei quem são. Quem são. Então eu vou falar que o número tem o número A, o número B, o número C, o número D e o número E. Se eu somar os 5 números e dividir pela quantidade de números, eu tenho a média aritmética que ele me disse que é 18,4. Então, essa é a minha média aritmética dada por esse senhor. Beleza? Tá bom. O que ele faz agora? O menor dele. Quem é o menor deles? Bom, coloquei numa ordem aqui que eu quis. O menor dele para mim vai ser o A. Eu vou dizer que o menor deles é o A. O menor deles é acrescido de 6, ou seja, eu vou somar 6 unidades ao A. Então, o A agora não vai valer somente A, ele valerá A mais 6. E quem é o maior? Eu vou dizer que o maior será o E. O E é o maior. É só por uma questão de lógica aqui do desenho, das coisas que eu escrevi. Desse cara, eu vou tirar 2 unidades. Então, desse cara, eu vou colocar ele de verde, eu vou tirar 2. E aqui eu vou repetir, né? Posso repetir normalmente, ó. Aqui continua tendo B, continua tendo C, continua tendo D. Só que desse cara eu vou retirar 2 unidades. Vai ser o E menos 2 unidades. Eu não alterei a quantidade de números. Isso todo mundo percebeu. Eu continuo tendo 5 números. Ó, isso aqui é um número que foi acrescido. Isso aqui é um número que foi acrescido. Eu continuo tendo a mesma quantidade de números que vale 5. Ele quer saber qual é a nova média nesse momento. Pessoal, olha que coisa interessantíssima. Olha que coisa interessantíssima. Olha que coisa interessantíssima. Sem macete ainda. Sem as propriedades que eu vou falar para vocês, são as propriedades. Pega esse aqui, ó, é a primeira média. Pega esse 5 aqui. Vamos multiplicar ele aqui, ó, por 18,4. Sem nenhum problema. 5 vezes 18,4 dá 92, certinho. Então, isso aqui, ó, 5 vezes 18,4, isso aqui dá 92. Então, o que sobrou? A mais B mais C mais D mais E é 92. A mais B mais C mais D mais E é 92. E olha que interessante, na expressão de baixo, olha o que eu tenho. A mais B mais C mais D mais E. E o 6 e o 2 vou deixar aqui, ó. Desse canto. 6 mais 2. Continua dividindo por 5. Só que 6 menos 2, isso é 4. 6 menos 2, isso é 4. E A mais B mais C mais D tá aqui, ó. É 92. Olha que legal que a expressão ficou. 92, que é esse cara aqui, ó. Esse é o 92, aqui é o 92. Mais o 6 menos 4 dividido por 5. Gente, 92 menos 2, se eu não estou enganado, dá 90. 90 mais 6 dá 96. 96 dividido por 5, 19,2. Marca aqui o gabarito pra gente. Letra D. Ai, mas molezinha é esse tipo de questão, ou você faz desse jeito, ou você faz desse jeito. Estão entendendo? Esse é um jeito de fazer. Ou você faz usando uma propriedade. Toda vez, presta atenção aqui em mim. Toda vez que a gente somar ou subtrair um número da minha lista de dados, a minha média também fica somada ou subtraída daquele conjunto de dados. O que quer dizer com isso? Quer dizer o seguinte: imagina lá naquela nota, ó, aqui nessas notas aqui, se eu tivesse acrescentado a cada uma dessas notas um ponto a mais. Vamos lá. Se eu tivesse aqui, deixa eu ver se está na tela. Tá.
Se eu tivesse acrescentado um ponto a mais, esse cara aqui ficou com quanto? Com 6. Esse cara aqui, com 7. Esse cara aqui, agora ele está com 5. Eu acrescentei um ponto a mais. O que vai acontecer com a média desse aluno? Ela também vai subir um ponto a mais. Sem eu fazer conta, automaticamente. Vou só te provar. 6 mais 7 dá 13. 13 mais 5 dá 18. Divide 18 por 3, 6. Olha quanto era a média, 5. A média agora é 6. Por quê? Porque eu aumentei um ponto a mais. Então, guarda essa propriedade. Se a gente soma ou subtrai um certo valor do meu conjunto de dados, não importa o valor, somei 10. A minha média aumentou 10. Tirei 3. A minha média tirou 3. Aqui no problema, eu aumentei 6 e reduzi 2. Se eu aumentei 6 e reduzi 2, na verdade, o que eu fiz com a minha média? Eu somei 4. Beleza? Vamos fazer outra questão para você ver. Olha só outra questão para você ver. E não esquece de dividir o novo resultado por mesma quantidade. Tô dando uns moles. Voltei a gravar, eu esqueci os comandos aqui, apertei o botão errado e aí desligou a gravação. Eu tava lá na questão 8 e aí eu percebi que eu não tava gravando mais. Volta pra cá. Cara, impressionante. A gente fica um tempo sem gravar e esquece os comandos aqui para mudar a tela. E aí eu fui gravar, fiz a lista toda e esqueci que não gravou. Parou na 4, eu acho aqui. Olha só, presta atenção na 4. É uma lista de 5 números. Eu tenho 5 números, eu vou chamar de A, B, 22, C e D. Por que 22, Mar? Porque um deles é 22. Então coloca aqui, ó. Dividido por 5. Isso dá quanto? Isso dá 30. Isso é o que o exercício me diz. Agora ele fala o seguinte, eu vou retirar o 22. Então se eu retirar o 22, olha o que vai sobrar nessa minha lista. Vai sobrar A mais B mais C mais D. Então me sobraram agora 4 números. Isso dá quanto? É a pergunta dele. Filhão, é muito tranquila. Presta atenção. Cuidado que eu não estou retirando um número, eu estou retirando um elemento, um conjunto do elemento. Estou tirando um elemento do conjunto. Eu não estou somando nem subtraindo, eu estou tirando um cara dali. Então vamos pegar esses 5, vamos jogar para lá? Vamos pegar esses 5, vamos jogar para lá. Bom, 5 vezes 30 dá 150, né? Dá 150. Então aqui o que vai sobrar? A, B, 22, C mais D igual a 150. Pega o 22, joga para lá. Olha o que apareceu. A mais B mais C mais D, 150 menos 22. Opa! É o que eu estou procurando aqui, ó. A mais B mais C mais D. 150 menos 22, isso dá 128. Então, olha que coisa legal. A mais B mais C mais D é 128 dividido por 4. 128 dividido por 4, 32. Marca lá a nossa nova média. Vendo? Tranquilidade. Questões de estatística descritiva é muito tranquilo, pessoal. Vamos para a próxima. Questão 5. Essa questão é boa, essa questão é interessante. Pelo seguinte, ó. Uma tabela com 7 linhas e 13 colunas contém 91 números inteiros positivos. É uma coisa mais ou menos assim, ó. Uma tabela meio que gigante assim, né? Eu não vou desenhar ela toda, mas pelo menos um esboçozinho aqui. Só pra gente entender. Já ficou feio pra caralho, né? Vocês já sabem que eu desenhando, eu sou aquela coisa... Melhor coisa do mundo, né? Tira pelas minhas aulas de física. Meus desenhos de física são os melhores. Tá ali, uma tabelinha, né? Aí botou lá 13 linhas, 7 linhas, 13 colunas. Vou desenhar só algumas aqui pra gente tentar entender o que tá acontecendo, ó. Aqui, desenhei aqui, ó. Não vou nem botar a quantidade certa, mas vamos botar pelo menos aqui pra ficar. Pelo menos uma tabela, assim. Deixa eu ver quantas linhas e quantas colunas tem. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9 colunas e aqui eu vou botar mais algumas linhas aqui. Pronto, tá bom. 9 colunas e essas linhas. Olha só.
isso aqui é uma linha. Isso aqui é uma linha. Isso aqui é outra linha. Isso aqui é outra linha. Isso aqui é uma coluna. Essa é uma coluna. Essa é uma coluna. Então, o que o cara fez? Ele pegou, ele somou cada elemento. Então, aqui tem um elemento. Aqui tem outro, 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 tem outro, tem outro, tem outro, tem outro. Ele pegou cada cara desse aqui e somou. E aí, por exemplo, deu um valor A. Aí ele pegou cada cara daqui, ó, e somou. Deu um valor B. Aí daqui, deu outro valor, tum. E esses valores aqui, ele fez a média aritmética. Tá, ó. Marcelo somou os números de cada uma das 7 linhas. Então ele pegou aqui, ó, o número de cada uma das 7 linhas, pam, 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 pam. E depois calculou a média das 7 somas, ou seja, essa aqui é a primeira soma, segunda soma, terceira, pá, 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 pá. E nisso ele falou que vale A. Então ele pegou esse resultado aqui. Ah, esta soma, vou colocar assim, ó. Esta soma sobre 7 é igual a A. Foi isso que ele fez, tá bom, pessoal? Para vocês entenderem aqui de maneira mais clara, ó. Essa soma aqui, C, D, E, F, pá, pá, pá. Esta soma toda dividido por 7, isso aqui dá A. Então, esta soma aqui, A mais B mais C mais D mais... dividido por 7 dá A. Então, A mais B mais C mais D dá 7A. Beleza, isso ele fez com a linha. Ele fez mesmo com a coluna. Então, ele pegou esse cara, mais 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 esse cara, somou tudo e depois calculou a média de todos esses caras aqui. Vocês concordam comigo? Concordam comigo? Somou isso aqui e aí ficou lá, sei lá, x, y, z dividido por 13 é igual a b. Aí pega o b, multiplica aqui, então essa soma aqui, x mais y mais z é igual a 13b. Vocês concordam comigo que, por exemplo, nessa primeira coluna aqui, nessa primeira linha, tem um elemento A que tanto pertence a essa linha como pertence a essa coluna, e ele vai estar tanto aqui quanto aqui? Nessa soma e nessa soma. Daqui a pouco esse elemento aqui vai estar tanto nessa linha, que é a segunda, como nessa coluna. Ou seja, essas somas aqui, x mais y mais z mais pontinho, pontinho, a mais b mais c mais d, elas são iguais. Porque é a soma de todos esses elementos aqui, ó. A soma de todos esses elementos aqui, elas são iguais. Tanto faz eu somar a linha com coluna ou coluna com linha, ou seja, o 7A é igual ao 13B. Gabarito letra A, filho. Questão linda, 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 linda. Questão de raciocínio lógico. A questão não é de estatística, é de raciocínio lógico. Guarda ela aí. Vamos para a próxima. Beber uma aguinha, pera aí. Tá acabando. Eu falei que ia ser rapidinho. Ó, uma pesquisa coletou o preço de determinada mercadoria de 10 estabelecimentos e verificou o quê? A média dos 4 maiores, então pegou 4 maiores preços. O preço X mais o preço Y mais o preço Z mais o preço W. Eu calculei a sua média e isso deu R$ 36,40. Eu peguei a média dos outros 6 preços. O preço, vou fazer de verde agora. O preço A mais o preço B mais o C mais o D mais o E mais o F, dividir por 6, isso deu 34,60. Pronto, essas foram as médias. Agora ele quer a média dos 10. Olha que coisa interessante. Vamos brincar de novo. Passa para lá multiplicando, passa para lá multiplicando. 36,40 vezes 4. Rapaz, eu não fiz essa conta e eu tô sem calculadora aqui. 200 e aqui dá 8, dá 218,4. Depois vocês conferem aí, tá? Depois vocês conferem aí, vê se essas contas estão certas. Ah, tem calculadora no celular. Peraí, vou perder tempo errando conta para vocês, não.
Eu posso fazer com calculadora 36,40 vezes 4. Não sei de onde surgiu essa porra de 218 na minha cabeça. Eu tô doidinho, mané. Opa, doidinho. 36,40 vezes 4. 145. Sei lá de onde veio 218? Eu, hein? Né? Cadê aqui? Cadê a cor que eu tô? Vermelho, né? 145,6. 34,60 vezes 6, 207,6. Então agora eu vou guardar. Por quê? Porque olha só, ele quer a média dos 10 preços coletados. A média dos 10 preços são os 4 maiores com os 6 restantes. Ou seja, ele quer agora x mais y mais z mais w mais a mais b até o f dividido por 10. Isso é igual a quanto? Essa é a pergunta dele. Ou seja, 145,6 mais 207,6 dividido por 10. 145,6 mais 207,6 dá 353,20. Se eu dividir por 10, 35,32. Então, esse é o preço. Também estão percebendo que as questões estão vindo sempre com o mesmo tipo de 2015, de 2024, 2022, 2026. Sempre o mesmo jeito. Sempre o mesmo jeito de estar se fazendo as questões. Não tem por que ser diferente, não inventa, faz sempre isso, filho. Ah, dá certo? Vai. Ruim que às vezes a FGV coloca conta. Eu fiz rápido porque eu usei o celular com a calculadora. Mas na hora da prova tem que meter o braço, filho. Tem que meter o braço. Beleza? Questão 7. Os pesos de cada um dos 5 operários que trabalham junto em um grupo são. Então, tem 5 operários. Um pesa 70 quilos, o outro pesa 76, o outro pesa 78, o outro pesa 82 e o outro pesa 94. Eu já vou somar e dividir pela quantidade. Por quê? Porque eu já sei que ele vai querer a média. Eu já sei que ele vai querer a média de alguma maneira disso aí. Tá? Então ele vai querer a média disso aí. Se a gente somar isso aí, isso dá 400. 400 dividido por 5, a média é 80 quilogramas. Agora, olha o que ele fala. Se um deles sair do grupo, o maior valor que poderá ter a média, pessoal, se eu quero continuar com um valor grande, eu não posso tirar uma pessoa que pesa muito, porque senão vai reduzir a minha média. Eu quero continuar com o maior valor, então eu tenho que retirar o menor valor. Quem é o menor valor desses pesos? É o cara de 70. Então eu vou lá e vou retirar da minha média 70 quilogramas. Então eu vou retirar daqui dessa soma 70. O que vai sobrar? Só isso aqui, ó. Olha o que vai sobrar. Só aquilo ali, ou seja, vai sobrar 76 mais 78 mais 82 mais 94 dividido por 4. Isso dá o quê pra gente? 330. 330, a calculadora apagou. Apagou. 330 dividido por 4. 330 por 4, 82,5. Essa é a nova média. Foi. Oitava questão. O gráfico abaixo mostra o número de pacientes atendidos em uma clínica médica nos 5 dias da certo da semana.
Esses números são todos múltiplos de 10. Ou seja, está multiplicado esses valores por 10. Ele quer saber qual é o número médio. Eu pego a quantidade de pacientes, 40. Aqui eu posso dizer que está no 30, não tem o que falar aqui, é 30. Aqui eu vou dizer que está entre o 100 e o 80, é 90, não dá para falar outra coisa. Aqui entre o 80 e o 60 é 70 e aqui está na linha dos 60. Então essa é a quantidade de pacientes atendidos. Eu pego isso aqui e divido por 5. 40 mais 30 mais isso aqui dá 290. 290 dividido por 5, isso dá 58 pacientes. Lá na letra A. Estão vendo? Questões simples. Questão que na prova não pode errar. A FGV não fica inventando questão mirabolante, não, hein? Em RLM. Não tem questão mirabolante, não. Uma outra que tem uma pegadinha. Uma ou outra tem uma pegadinha. Que é justamente essa daqui, ó. Mas calma. Estatística. Os 20 homens e as 10 mulheres que trabalham como vigias de uma fábrica foram examinados no departamento médico. Nesse exame, constatou-se que o peso médio dos homens era 84. Então, eu tenho 84 de peso. Quantos homens tens? 20. 20. E o peso médio das mulheres eram 66. Gente, eu nem estou te explicando média ponderada, eu estou fazendo tudo por média aritmética. Olha só, tem 20 homens, não tem? Então, a soma de todos os pesos dos homens dividido por 20 tem que dar quanto? 84. A soma de todos os pesos das mulheres dividido por 10 tem que dar quanto? 66. Ele quer agora a média dos pesos das 30 pessoas, ou seja, a soma dos pesos dos homens mais a soma dos pesos das mulheres dividido por 30, porque são 30 pessoas. Isso é a minha nova média. Aí é aquela brincadeira, ó. 20 vezes 80, 10 vezes 66. 20 vezes 80 eu tenho que fazer na calculation. 1680 mais aqui 660. Isso aqui dá um resultado que vale 78. Marca lá, ó. Vendo, gente? As questões são diretas. Eu não vou ficar perdendo tempo te enrolando, não. Ficar fazendo teatro. Olha, meu aluno, olha que coisa linda. Não, filho, é direto. Faz a questão, marca o ponto e vai pro abraço, mané. Assina aquela porra daquele termo de posse logo, cara. Já tá enchendo o saco você ficar só estudando e gastando dinheiro com curso. Última, essa tem pegadinha. Ó, Polícia Civil do ano passado, hein? Polícia Civil do ano passado. Estatística básica. FGV. Um policial civil está analisando, ou seja, está analisando esta merda aqui desses valores. Ele solicitou a coleta do tempo de resposta de 8 patrulhas em minutos e recebeu um relatório tais registros e a mediana já calculada. O cara calculou mediana. Gente, presta atenção aqui. Presta atenção no que é mediana. Vou te dar um conjunto de dados aqui. 2, 3, 4, 5, 6. Quem é o cara que está no meio? É o 4, então ele é a mediana. Pronto. Isso aqui é mediana. Ou seja, 50% dos valores estão aqui, 50% dos valores estão aqui. 50% dos dados está de um lado, 50% está do outro. Muito fácil de ver. Agora eu vou mudar um pouco, vou dificultar. Vamos colocar esse aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cadê? Acha agora aí. Quem está no meio? Não tem meio. Então, o que a gente faz? 50% está aqui, 50% está aqui. A gente pega os dois ali que ficaram no meio
E por convenção, a gente diz que a mediana ela está entre esses dois caras aqui. A mediana está entre esses dois. 4 mais 5, 9. Então, a mediana ela pode assumir o valor 4,5. Isso é a mediana. Percebam, os dados têm que estar em rol. Os dados têm que estarem agrupados. Se os dados não tiverem agrupados, o bicho vai pegar para o teu lado. Então, presta atenção. Presta atenção comigo. Um valor está inelegível. O camarada não consegue ler esse cara. Perceba aqui no meu exemplo, aqui foi quantidade de termo ímpar. Aqui foi quantidade par. No ímpar é fácil, é só pegar o meio. Já apertei coisa aqui no meio da gravação. Eu fiz merda. Pera aí. Eu fiz merda. Pronto, vamos lá, voltando. Então, ó, eu tenho que colocar em rol. Por quê? Porque eu não sei quem é. Eu sei o seguinte, ó. Esse cara sumiu. Esse camarada sumiu. Ele não tá mais ali. Então, o que que eu tenho? O que que eu sei? O que que eu sei aqui? Eu sei que, ó, é o 22, é o 24, é o 25, é o 26, é o 29, é o 30 e é o 34. Esses 7 eu sei. Mas a mediana, se for. Tem mais um cara aqui. Tem um cara em algum lugar aqui que eu não sei. Mas ele é o 27. Então, por exemplo, ele é depois do 26 e ele é antes do 29. Depois do 26 e antes do 29. Então ele tá aqui, ó. Ele tá por aqui. Tranquilo? Então, é isso aqui, ó. 22, 24, 25, 26, X, que é esse cara que eu não sei, 29, 30 e 34. Vê se aqui não tem 50%, 50% dos dados. Olha lá. Então, a minha mediana é dada por quem? Por esses dois caras. Beleza? Então, a minha mediana, 26 mais x sobre 2. E ele falou que é quanto? 27. 27 vezes 2 dá 54. 54 menos 26. Isso dá o quê? 28. Ah lá, realmente. Então, esse cara é o 28. Vira pegadinha? E se eu não coloco em rol, eu ia achar que a mediana é um cara qualquer, mas não, teve que colocar em rol. Vem aqui para mim. Prestaram atenção que eu tive que colocar essa brincadeira em rol? Que senão eu não ia conseguir achar. Os dados, gente, para achar mediana tem que estar em rol. O que é em rol? É colocar em ordem crescente de preferência. Colocar em ordem crescente de preferência. Tá bom? Beleza? Então vamos lá. Vamos voltar aqui para a tela. Cadê a minha tela? Cadê a minha tela? Eu aqui. Eu aqui. Então agora ele quer a média aritmética. Se ele quer a média aritmética, pessoal, é só somar essa camada toda aí. Somar tudo isso aí dá uma contarada. Dá uma contarada, ó, 22 mais 26 mais 25. Somar tudo isso aqui, ó. 22 mais 24. 22 mais 24 mais 25 mais 26 mais o 28 mais o 29 mais o 30 mais o 34 e dividir todo mundo por 8. Isso dá 218 sobre 8. 27,25. Gabarito letra B. Beleza? Vamos para a 11. Considere a média, a mediana e a moda. Gente, média a gente já sabe. Mediana a gente já sabe. Falta moda. Moda é aquele cara que mais se repete. Ou seja, o termo que tem maior frequência. Quem se repete mais aqui? O 6. O 6 aparece 2 vezes. Então eu já sei que a moda aqui é 6. A mediana, quem é que está no meio? A mediana aqui, ó, eu tenho 4,
6, 6, 7, 9 e 10. Quem está no meio é o 6 e o 7. A mediana, então, é o 6 mais o 7 sobre 2. A mediana é o 6,5. E a média? A média é só somar todo mundo, né? Então, aqui a mediana eu chamo de ME e a média eu chamo de M barra. É só somar 4 com 6, com 6, com 7, com 9, com 10 e dividir isso por 6. Quanto dá isso aí? 6 com 4 dá 10, 10 com 10 dá 20, 29, já perdi a conta. Já perdi a conta. 4 mais 6, mais 6, mais 7, mais 9, mais 10, 42, divide por 6, isso dá 7. Pronto. Achamos a média, a moda e a mediana. Dá até para fazer o seguinte, ó. Nesse caso aqui, a média é maior do que a mediana, que é maior do que a moda. Mas lá para frente a gente vai aprender o que isso quer dizer, tá? O que ele pergunta? Se o menor dos valores for suprimido, se eu tirar o menor dos valores, ou seja, se eu tirar o 4, o que me sobrou? 6, 6, 7, 9 e 10. E a média, a moda e a mediana forem recalculadas, vamos lá? Vamos recalcular? Qual é a moda? A moda continua 6. A moda não mudou. Já mato a letra A. Está dizendo que tudo muda. Já mato a letra B. A moda aumenta. Já mato a letra C. A moda aumenta. Já mato a letra D. A moda aumenta. Opa, a moda fica a mesma. Pô, só em saber a moda. A mediana agora fica mais fácil de ver, porque é ímpar. A mediana agora é 7. Realmente aumentou. E a média? A média vai aumentar. Por quê? Porque eu tirei um valor pequeno, então a minha média agora vai aumentar. Entendemos? Bora para outra. E eu acho que essa aí também é uma questão muito boa. Presta atenção. Considere o conjunto... Eita, Marcos. Tem que voltar a fazer mais aula, gravar mais aula. Eu vou gravar mais aula, vou terminar de gravar meus cursos, que estou terminando de gravar agora. Então vamos lá. Considere os conjuntos. Vou botar em rol, hein? 2, 6, 11, x e 15. Por que você colocou assim? Não poderia ser o x na frente? Não. A mediana desses números é 11. A mediana é esse cara. Então, essa aqui é... Mas poderia ser o contrário aqui. Aí eu até concordo. O x na frente, depois do 15. Mas aqui a mediana tem que estar ali. Então, aqui tem 50%. Aqui tem 50%. E a média é a menor possível. Gente, se o x está depois do 15, olha só. Imagina que o x estivesse aqui. Vamos supor a média é a menor possível, então coloca aqui o 16. Coloca o 16, que é o menor número após o 15. Faz a média, vai dar um valor. Legal. 17 não pode, porque aí teria uma média maior, mas bota o 16. Vai dar um valor. Beleza, agora faz o contrário. Coloca para mim aqui o x e coloca o 15. Vê se agora, depois do 15, o que eu tenho? Vamos lá? 2, depois do 11, né? Mais 6, mais 11, mais x, mais 15, dividido por 5, tem que ser a minha média. Ela tem que ser o menor valor possível. Cara, depois do 11, o menor seria o 12.
Mas quem disse que eu não posso repetir o 11? Então, qual é o menor valor após o 11 numa série de um conjunto numérico? É o próprio 11. Marco, acho que eu entendi. Eu não entendi direito. Tudo bem, então vamos continuar aqui, ó. Me ajuda a fazer essa conta aqui. 2 com 6 dá 8. 8 com 11 dá 19. Mais x mais 15 sobre 5. Me ajuda, me ajuda. 19 mais 15, isso dá 34. 34. Mais x dividido por 5. Olha os indicativos, olha os macetes. Ele fala que a diferença entre a mediana e a média é um número inteiro. É um número inteiro. A mediana é 11. A média eu não sei, mas tem que dar um número inteiro. Para dar um número inteiro, esse resultado aqui da média tem que ser um número inteiro. Então, essa conta tem que dar um número inteiro. Perceberam? Que ali tem que dar um número inteiro? Me ajuda, me ajuda. Esse x pode ser 6? Não, porque está na frente do 11. E se ele for 6, não vai ser a menor soma. Então, esse x ele tem que ser o próprio 11. Que olha só, 34 mais 11 sobre 5. 34 mais 11 sobre 5 é 45. Quanto é 45 por 5? 9. Quanto é 11 menos 9? 2. Gabarito, letra B. Essa questão é linda, você tem que analisar isso tudo. Você tem que analisar isso tudo. Que não pode ser um valor antes do 11, nem depois do 15, tem que ser o próprio 11. Se ali fosse 12, essa conta não daria exata. Coloca 12 aqui, 34 mais 12. Dá 46, não dá exato. E aqui tem que ser exato. Então não pode ser o 12, só pode ser o 11. Para finalizar, nossa última questão. Tá vendo que as questões, elas se repetem. Ó, essa aqui foi de 23, pediu para comparar. Essa aqui foi de 2015, o padrão se repete. Calma. Vamos botar a sequência em roll? Tem que colocar em roll. O que é colocar em roll? É colocar em ordem. Na ordem, por exemplo, eu vou colocar na ordem crescente. Ó, o 0 já foi. O 1 já foi. Agora eu vou colocar o 2 e o 2. O 2 já foi. Eu dou esse risquinho para a gente não se perder quando coloca em roll. Pronto, coloquei em roll. Já mata. Qual é a mediana? Qual é a moda? A moda é o que mais se repete. Quem mais se repete? Marca para mim. 333. Então já sei que a moda aqui, eu e as minhas canetas. Já sei que a moda é 3. Cadê a mediana? Acha lá, 50% para um lado, 50% para o outro. Ó, aqui tem 4 números, aqui tem 4 números. Então, 50% para cá, 50% para cá. Então, a mediana é 2. Já achei a mediana. Então, já sei que a moda é maior que a mediana. Moda maior que a mediana. Mediana maior que a moda? Não. Mediana maior que a moda? Não. Moda maior que mediana? Pode. Moda maior que mediana? Pode. Vou ter que encontrar a média, não tem jeito. É moleza. 0, 0. 1 mais 1, 2. 4, 6. 6 mais 3 mais 3. 6 mais 3 mais 3 mais 3. 6 mais 9 dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quanto que é 6 mais 9? 6 mais 9 dá quanto? 6 mais 9 dá 15. Divide 15 por 9. 15 por 9, se eu simplificar por 3, é 5 sobre 3. Quanto que é 5 sobre 3? Você vem aqui e divide, ó. 5 sobre 3 dá 1.
3 vezes 1, 3, para chegar a 5, 2. Coloca a vírgula, coloca o zero, dá 6. Então vamos colocar aqui, ó, 1,6 aproximadamente. Então a média é 1,6. Então a moda é maior do que a média, que é maior que a mediana. Moda maior que a mediana e mediana maior do que a média. Marca pra gente letra A e apagou tudo que eu tinha feito aqui. Mas não tem problema. Você viu, graças a Deus, dá uma pausa aí no final. Dá uma pausa no final. Não vou escrever de novo. Vou escrever, cara. Porra, apertei a porra de um botão aqui. Deixa eu ver se vai voltar. Não. Ah, apagou tudo que eu escrevi, ó. Vamos reescrever, ó. 1, 2, 2, 3, 3, 3. Moda 3, mediana 2 e média aritmética a gente encontrou 1,6. Pronto, tá resolvido. Você já sabe, chama no Zap que eu te ajudo, a gente troca uma ideia, arruma desconto, faz um monte de coisa maneira. Presta atenção no bizu, cara. Eu tenho analisado as provas da FGV, tanto de matemática e de física, que é a área que eu vou fazer. A FGV vai fazer alguns concursos de física para perito. Cara, a FGV repete questões. A FGV repete questões, inclusive com os mesmos valores. Eu já achei umas 30 questões repetidas em várias provas de física. De RLM eu já achei umas 10 repetidas. Vou te dar um exemplo. Prova de perito da Polícia Civil do Amazonas em 2022. Eu fiz esse concurso. Reprovei por erro meu. Prova de perito. As questões, umas 10 questões das 50, estava numa prova de professor lá de 2016 que a FGV fez. As mesmas questões. Sem mudar valor. Só mudou o nome do personagem. Um era José, o outro era Tião. Então, fica atento, analisa a tua banca. Analisa, a FGV ela repete, e eu já percebi isso em todas as matérias. Ainda não olhei muito direito, porque eu não vou ter muitas questões de direito na minha prova. Das 100 só vai ser, eu acho que 10 ou 15 questões de direito, ou 20 questões de direito. São 30 de português, 20 de todos os direitos e 50 da minha área específica, que no meu caso é física. Isso é Polícia Civil do Rio de Janeiro, que vai ser a banca FGV. Então analisa as questões da tua banca, olha as questões, vou ignorar 2015, tá? Direito até acho que faz sentido, mas exatas e português não faz sentido. Esse negócio de que a banca mudou o entendimento, a banca mudou o entendimento. Porra, a banca não tem entendimento, quem tem entendimento são os professores. Beleza? Guarda essa dica, pega questões antigas e refaz. De RLM, de matemática, pode pegar lá de trás, a banca repete. Eu vou te provar nas próximas aulas que ela repete questões. Beleza? Fica com Deus. Deixa eu ir embora, já é 1 hora da manhã. Vamos que vamos. Semana que vem eu gravo. Eu não vou fazer, não sei se eu vou fazer ao vivo, não, porque ao vivo dá muito trabalho, meus equipamentos aqui não funcionam ao vivo direito. Gravado é sempre melhor. Valeu, fui. Qualquer coisa chama no Zap, hein?